manhã, paz do Senhor. É uma alegria poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com você, meditar na palavra de Deus com você. E eu te convido a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim: Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: Tenho compaixão da multidão, porque já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se os deixarem em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Amém, a palavra de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, nós estamos diante da segunda multiplicação de pães e peixes que Jesus fez, enquanto esteve aqui na terra no seu ministério terreno. E o que eu quero enfatizar com você nesse momento é no versículo 2, quando fala que Jesus teve compaixão da multidão. Tem uma versão que diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Então a gente vê essa personalidade do nosso mestre, essa característica tão marcante na vida, na personalidade de Jesus. Ele ter a preocupação, o carinho, o cuidado que ele tem com o outro, o cuidado que ele tem de se compadecer, a facilidade que ele tem em se compadecer, em ver a necessidade do outro, em se preocupar com o outro, em se mover de compaixão, em ter piedade, em enxergar a necessidade do outro. E o nosso Deus não mudou, O mesmo Jesus que esteve aqui, que caminhou, que esteve aqui na terra, que operou todos esses milagres, ele continua, ele está no céu, ele é nosso intercessor diante de Deus e ele conhece as nossas necessidades. E ele esteve aqui na terra, experimentou tudo que nós experimentamos, viveu como um homem, então ele conhece de fato as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas fragilidades, e ele se compadece de nós. Ele está atento àquilo que nós precisamos, ele está atento às nossas necessidades. E ele viu que a multidão tinha fome e a multidão seguia ele já há vários dias no deserto, e ele falou com os discípulos: nós não podemos despedi-los em jejum, nós não podemos despedi-los sem que eles se alimentem antes, vamos providenciar pão para eles. E a resposta dos discípulos foi totalmente diferente da de Jesus. Em Jesus nós vemos esse cuidado, esse zelo, esse amor, essa preocupação. E os discípulos perguntaram, os discípulos responderam com outra pergunta: onde nós arrumaríamos pães para todos esses homens, para todas essas pessoas? Como nós poderemos saciar tantas pessoas assim no deserto? E os discípulos estavam meio que dizendo: isso não é culpa nossa, isso não é responsabilidade nossa, nós não temos a capacidade de alimentar todo mundo aqui no deserto. É como se os discípulos estivessem falando, cada um que dê conta de si, cada um que providencie o seu, cada um que dê o seu jeito. Mas Jesus é completamente diferente. Jesus, ele teve essa preocupação em saciar todo mundo, em despedir todo mundo saciado, para que o seu caminho, para que a sua jornada fosse tranquila, Porque ele falou aqui: eu não posso deixá-los, despedi-los com fome, em jejum, porque senão eles vão desfalecer pelo caminho. Então o Senhor Jesus está preocupado com o nosso caminho, com a nossa trajetória, com a nossa caminhada. Ele está atento às nossas necessidades, ele se preocupa com a gente, ele olha para nós com um olhar de misericórdia, de amor. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa pedir, a gente precisa rogar, a gente precisa clamar, porque ele conhece as nossas necessidades.
necessidades, as nossas fragilidades, e Ele é o nosso intercessor junto ao Pai, né? Então a gente precisa colocar diante dele as nossas necessidades e confiar e saber que Ele é um Deus que se importa com as nossas necessidades, que se importa com aquilo que a gente precisa, se importa com aquilo que a gente se preocupa. E o que me chama a atenção também nesse texto é que essa é a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos já haviam visto um milagre desses. E quando Jesus chega para eles e fala como nós podemos fazer para alimentar essa multidão, né? Quando Jesus fala isso com os discípulos, os discípulos já tinham visto esse milagre antes. Eles poderiam falar: Jesus, repete aquele milagre. Jesus, faz aquilo de novo. Jesus, multiplica novamente os pães. Mas a resposta deles é o oposto. Parece que eles não criam, mesmo já tendo visto milagres, mesmo já tendo visto o poder sobrenatural de Jesus. Mesmo assim eles continuam incrédulos, mesmo assim eles continuam reclamões, murmurões, né? Parece que eles só focam no problema, só focam na dificuldade. Enquanto eles estavam focando na dificuldade, enquanto eles dizem: Jesus, como nós conseguiremos tantos pães para alimentar essa multidão? Da onde nós tiraremos tantos pães em meio ao deserto? Enquanto eles estão preocupados com a dificuldade, com o problema, Jesus vem com a solução. Então a gente vê que os discípulos, mesmo já tendo visto tantos milagres, mesmo já tendo visto um milagre igual a esse, numa situação muito parecida com essa, mesmo eles tendo já comido do pão que Jesus havia multiplicado, eles continuam incrédulos, eles continuam descrentes de que Jesus poderia mais uma vez fazer um milagre. Então a gente também tem que olhar para a nossa própria vida e analisar quantos milagres nós já vimos, quantas vezes nós já vimos o Senhor nos dar um escape, o Senhor trazer uma provisão, o Senhor nos abençoar, e às vezes nós estamos diante de um problema e o Senhor parece que está nos provocando, assim como Jesus provocou os discípulos, né? Como faremos, o que poderemos dar para essa multidão? Jesus meio que provocando eles a verem, né? A confiarem no milagre, e mesmo assim eles não criam. Então, às vezes a gente cai nesse mesmo problema dos discípulos. Nós sabemos o Deus que nós servimos, nós já experimentamos milagres, nós já vimos provisões, nós já vimos coisas sobrenaturais da parte de Deus, e às vezes diante do problema a gente se preocupa, a gente murmura e a gente não crê que Jesus pode mais uma vez agir, intervir em nosso favor. Então que a gente possa crer no Senhor, crer no amor que Ele tem por nós, no cuidado que Ele tem por nós. Às vezes a gente pensa que Jesus está alheio, que Jesus está distante, que Ele não está preocupado com o nosso sentimento, com as nossas preocupações, mas o Senhor se importa. Ele se importa com a minha vida, Ele se importa com a sua vida. Ele tem essa sensibilidade para entender aquilo que nos preocupa, aquilo que nos aflige, e Ele não quer que a gente desfaleça no caminho. Ele não quer que a gente morra na nossa caminhada, na nossa trajetória. Ele quer nos manter firmes, de pé, que a nossa caminhada até Ele, rumo ao céu, é longa nessa terra, mas é certa que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Então que o Senhor continue te abençoando, falando no seu coração e trazendo bênçãos e mais bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus.